Fala galera, aqui quem fala é o Victor e hoje eu tenho uma mensagem para passar para vocês, uma mensagem rápida, porém real. Irmãos, se tem uma coisa para nós cristãos que a gente tem certeza é que o mundo está com seus dias contados. E a ciência mesmo diz isso. Stephen Hawking, antes de morrer, disse que a Terra está a poucos séculos de se tornar uma bola de fogo. Irmãos, e eu vim trazer essa questão do fim do mundo por um ponto de vista bíblico. Irmãos, o mundo tá realmente acabando. Nós estamos no fim dos tempos. Talvez sejamos a última geração. Mas, gente, isso não é de se desesperar. Mas eu vou provar pra vocês isso. A Bíblia está certa. A Bíblia diz que no fim dos tempos haverá guerras e rumores de guerras. E bem, o que a gente tem hoje? A guerra em Israel, a guerra na Ucrânia, várias guerras no Oriente Médio, na África. Nós temos... A Bíblia diz que no fim dos tempos haveria a propagação de pestes. E bem, vocês já pensaram o que eu pensei também. Há poucos anos a gente passou pela pandemia do Covid. Várias pandemias vêm acontecendo na história da humanidade. Peste negra, gripe espanhola, o próprio Covid. Várias doenças vêm se propagando na atualidade. A Bíblia diz que o aumento da maldade, da iniquidade, irá aumentar e que o amor de muitos se esfriará. E a gente consegue ver isso. Quantas vezes você vê alguém ajudando o próximo? Quantas vezes você vê alguém oferecendo a mão ao necessitado, ajudando o próximo? Mas quantas vezes você vê alguém criticando, alguém apontando o dedo, alguém fazendo mal? Quantas vezes? Não dá para comparar. Hoje em dia o que prevalece é o mal, infelizmente. E assim como a Bíblia disse, o amor de muitos se esfriará e a iniquidade, a maldade irá aumentar, irá crescer. A Bíblia diz também que o conhecimento no fim dos tempos irá se multiplicar. E gente, compara. Vamos comparar na época da Segunda Guerra Mundial, que foi muitos anos atrás, acho que há mais de 100 anos. A tecnologia era bem primitiva, digamos assim. Não é primitiva, mas era bem inferior à de hoje em dia. Em 100 anos, nós evoluímos. Que nem eu gosto de dizer, em 100 anos, de lá pra cá, nós evoluímos centenas de anos. Antigamente, a tecnologia era tão inferior. Até nos anos 90, por exemplo, sei lá, internet discada. Hoje em dia, você vai no meio do mato, você consegue ter internet. Gente, a tecnologia está avançando de uma forma assustadora. Então, gente, assim como a Bíblia disse, no fim dos tempos, o conhecimento irá se multiplicar. E por que estamos no fim dos tempos? Só porque a tecnologia está avançando? Só porque está tendo guerra, doença, maldade? Sim, porque não, e claro, isso tudo sempre existiu, sempre teve isso na história da humanidade. Porém, nunca houve na história da humanidade essas coisas acontecendo em tamanha escala e todas juntas, todas ao mesmo tempo. Essas coisas estão sendo numa escala gigantesca, todas ao mesmo tempo. E é claro, teve sinais da volta de Cristo que ainda não aconteceram, mas teve outros que já se concretizaram, como o surgimento da nação de Israel, que no século passado, se eu não me engano, por volta dos anos 50, surgiu a nação de Israel. Então, gente, existem sinais que já se cumpriram, como esse que eu dei o exemplo, e sinais que ainda estão se cumprindo, como o avanço do conhecimento, como as guerras, rumores de guerras, e sinais que ainda vão se cumprir, como, por exemplo, a chegada do anticristo. Mas, irmãos, Deus deu esses avisos para nós, porque Ele sabe que se Ele entregasse a data, a gente ia viver do jeito que a gente quisesse. A gente não ia se preocupar com isso. Suponhamos, Jesus vai voltar, ele falasse, eu vou voltar em 2050. A gente ia viver a nossa vida do jeito que a gente quisesse. A gente só ia se preocupar com isso lá pra perto de 2050. Sei lá, em 2049 eu mudo de vida. Mas ele não quer que a gente viva assim. Por isso ele não deixou a data. Mas ele deixou
pistas, ele deixou sinais. Os discípulos, eles viviam como se Jesus fosse voltar no dia seguinte. E é assim que Deus quer que a gente viva. Gente, Jesus pode voltar daqui a 1 ano, 10 anos, amanhã. Mas ele quer que a gente viva como se ele fosse voltar agora. Então, gente, entreguem suas vidas a Jesus. O que a Bíblia disse está certa. A Bíblia estava certa no início. E agora está certa no meio, então ela vai estar certa no fim também. Jesus vai voltar. Vai trazer o fim não só para esse planeta, mas para esse universo inteiro. Mas ele está preparando para seus filhos um novos céus e nova terra. Ele quer nos levar para um lugar melhor, para um lugar de paz. E só basta você entregar sua vida para ele, então, irmãos. Não joguem essa chance fora, mas entreguem suas vidas nas mãos do Senhor para viverem uma glória, uma eternidade de felicidade ao lado dele. Muito obrigado por me ouvirem. Peço que compartilhem e dêem um like para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Obrigado e adeus.